Podemos viver na vitória? Jesus concedeu aos seus discípulos autoridade sobre o diabo. Não somente Jesus tem o poder e autoridade, mas ele também concedeu este mesmo poder aos seus discípulos de todas as eras. Os 70 discípulos voltaram com grande alegria, dizendo: Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós quando usamos o teu nome. Jesus lhes disse: sim, vi a Satanás caindo do céu como um raio, e vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Tende poder para esmagar debaixo de vossos pés escorpiões e serpentes. Nada vos fará dano algum. Estes sinais seguirão aos que creem. Usarão a autoridade do meu nome para expulsarem demônios. Submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não recue. Sim, somos filhos e filhas reais da família de Deus, temos o privilégio e autoridade do nome de Cristo. Por quê? Então, tantos cristãos estão vivendo vidas de derrota. Onde está a nossa vitória em Cristo? As palavras parecem boas, mas onde estão as obras? A resposta pode ser encontrada numa das epístolas de Pedro. Ele estava escrevendo às pessoas que logo estariam enfrentando um tempo de grande angústia e de severas provações. As suas palavras, portanto, são bem pessoais, poderosas e práticas. Vigiai e sedes cuidadosos. Vosso inimigo, o diabo, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar, despedaçar e comer. Estai firme na fé e resistir. Um leão falso. Observe cuidadosamente que as Escrituras não dizem que o diabo é um leão que ruge. Elas dizem que ele anda em derredor como um leão que ruge. Em outras palavras, ele está agindo como se fosse algo que ele não é. Na verdade, ele é somente um leão falso, um impostor, ou, como diriam os chineses, um tigre de papel. Quem é o verdadeiro leão? Jesus. As Escrituras o citam como o leão da tribo de Judá. Devido ao fato de que permanecemos nele e ele em nós, também compartilhamos da sua natureza de leão. Nós, os que cremos em Jesus, tornamos-nos semelhante ao leão. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. O justo, no entanto, é corajoso como um leão. Quando o conselho viu a ousadia de Pedro e João, ficaram maravilhados. Podiam facilmente ver que eram homens comuns, iletrados e indoutos. Aí então perceberam que havia estado com Jesus. Não dê poderes ao diabo. O que estamos tentando dizer? Simplesmente o seguinte: o diabo somente pode ter tanto poder na nossa vida quando o que permitimos que ele tenha. Ele não tem mais autoridade para controlar as nossas atitudes e ações para os seus próprios propósitos. No entanto, ele terá tanto controle quanto o que permitirmos que ele tenha. Ele não pode sobrepujar-nos mais do que ele poderia ter sobrepujado Adão e Eva. Ele tentara nos enganar, no entanto, da mesma forma que ele os tentou. Não, o diabo não é um leão verdadeiro. O seu rugido, no entanto, pode ser muito alto e muito longo. Um rugido não pode nos morder, porém podemos morrer de susto com ele. Se batermos em retirada toda vez que o diabo rugir, nunca aprenderemos como ficamos firmes na fé e resisti-lo. Se nunca resistirmos ao diabo, nunca veremos a ponta do rabo do diabo em fuga para o monte mais próximo. Corra em direção ao rugido. Um missionário da África contou a seguinte história sobre os leões. Quando os leões vão caçar, eles são muito espertos.
todos os leões mais jovens e mais fortes se reúnem em direção contrária do vento, que vai na direção do rebanho, que estão a ponto de atacar. Os leões velhos, cansados e incapazes, colocam-se na direção do vento, onde o seu cheiro e rugido assustam os animais e fazem com que eles corram em direção aos leões jovens. Os animais que correm em direção aos rugidos estão seguros e não podem ser machucados pelos leões velhos. Os animais que fogem do rugido correm para dentro da armadilha e são feridos ou mortos pelos leões jovens. O ponto aqui é óbvio. Não fuja do seu adversário, o diabo, e de seus rugidos. Corra em direção ao rugido, resista-o e ele fugirá de você. Semente de engano. Como o diabo ruge e se introduz gradativamente em nossa vida diária. Ele faz isso através dos nossos pensamentos e sentimentos. Ele os planta como sementes no solo do nosso coração e mente. Se ele puder tentar-nos a cultivarmos ou alimentarmos estas sementes como o fazendeiro que cuida das suas colheitas, elas crescerão e se tornar-se-ão enormes plantas daninhas. Se este for o caso, a nossa vida cristã poderá se enfraquecer grandemente ou até mesmo ser destruída. Há todos os tipos de sementes que o diabo semeia. Semente de dúvidas, de temores, de desobediência, cobiça, concupiscência, inveja, orgulho, ira, ressentimentos, autocomiseração e muitas outras. Ele os joga, as mesmas sementes, vez após vez, até que finalmente permitamos que ela se arraigue e cresça. Uma vez que as raízes fiquem bem profundas, é difícil desarraigarmos a erva daninha. O diabo até mesmo nos enganará a pensarmos que isto é uma parte natural de nossa vida. Aí então desistimos e aguentamos a situação, muito embora ela possa ser dolorosa para nós e para os outros. Quando fazemos isto, o inimigo já tomou o controle desta parte de nossa vida, muito embora ele não tenha nenhuma autoridade para fazer isto. Resista ao diabo. Fique firme na fé. Como então o cristão vigilante pode ficar firme na fé e resistir ao diabo? Da mesma maneira que Jesus o fez em sua humanidade, enquanto estava aqui na terra. Pela autoridade da palavra de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Sabemos agora que o diabo não tem mais o domínio ou o direito de governar a nossa vida. O cetro está agora nas mãos de Jesus e não nas mãos do inimigo. À medida que pelo Espírito proclamamos a nossa confissão de fé, Jesus é Senhor, Satanás precisa dobrar os seus joelhos e abaixar sua cabeça. São os poderes demoníacos que se estremeceram em tormentos quando os enfrentamos no poderoso nome de Jesus. Fala a palavra na fé. À medida que nos submetemos à autoridade da palavra e do Espírito de Deus, esta autoridade vem sobre nós. Falamos, então, esta palavra da seguinte maneira: a Deus em oração, na confissão de nossas bocas, ao diabo em repreensão. O próprio Espírito, então, se move para energizar a palavra, e o inimigo foge, juntamente com seus pensamentos e sentimentos mentirosos. Submetermos-nos a Deus, enchendo as nossas mentes com sua palavra e o nosso coração com a oração. Para cada pensamento errado, o maligno e negativo que o inimigo gostaria de semear em nossa mente, há um pensamento certo, bom e positivo, proveniente da palavra de Deus. As Escrituras dizem que podemos vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Toda vez que o diabo tentar nos dar empurrão na direção errada, precisamos devolver o empurrão nele com o dobro da força, com a verdade e o poder da palavra de Deus. O riso da fé. É verdade que não deveríamos considerar o nosso inimigo levianamente e nem subestimar a sua capacidade. Ele é tanto esperto quanto forte.
independente do Espírito e da Palavra de Deus. Perdemos todas as batalhas. Ele pode ser mais esperto do que nós, o tempo todo. As Escrituras dizem que devemos sempre estar cientes dos seus astutos ardis e estratagemas. No entanto, ainda que devamos respeitar o diabo, não devemos temê-lo. Na verdade, podemos resistir ousadamente no poderoso nome de Jesus e ter a certeza da vitória. O nosso inimigo tem um rugido alto, mas este rugido é um grande blefe. Ele age como se não tivesse ferido e até mesmo zomba do nome do Senhor, com a esperança de que decidiremos. Mas, se respondermos com o riso real da fé e força, e forçarmos o nosso ataque, ele fugirá de medo. Há um aspecto em que todos os santos batizados com o Espírito Santo deveriam ter um dom de desprezo pelo diabo. Ele é muito orgulhoso e não gosta de fato que quem somos em Cristo Jesus. Ficamos numa posição de alta autoridade. O inimigo encontra-se verdadeiramente debaixo de nossos pés. Creio que Martinho Lutero alcançou lugar na fé em que ele olhava para o diabo desta forma. Conta-se uma história de como ele acordou no meio de uma noite muito escura. Não havia nem mesmo uma vela em seu quarto. Ao virar-se em sua pequena cama de lona, ele viu o diabo de pé no canto do quarto. Bem, o que você faria se você acordasse hoje à noite e descobrisse que Satanás veio visitá-lo? Fiz esta pergunta a uma camarada certa vez e ele respondeu: eu chamaria o pastor. Esta não foi de fato a melhor resposta que ele poderia ter dado. A resposta de Martinho Lutero foi bem diferente. Ele disse simplesmente: ah, é você? E virou-se para o outro lado e voltou a dormir. Fique conosco. Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Contudo, fique na paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.